notícia ruim. Aí a gente ouve na televisão que alguém drogado atirou, matou a pessoa lá. Aí no serviço a gente comenta, você viu que coisa? A gente comenta, não. Eu queria pedir que você comentasse no seu serviço, onde você passar, comenta o que você viu hoje aqui. Amém. Comenta o testemunho do Eduardo, seu nome, né, filho? Comenta do testemunho do Eduardo na sua igreja lá. Comenta do testemunho que você viu aqui. Um homem dizia assim: querida companheira, o velho, um dia você pediu esse velho homem em casamento, o velho homem não aceitou, mas hoje um novo homem quer te pedir em casamento. Eu quero botar essa frase bem grande na capa do Jornal Batista com a foto dessa família. E dê essa notícia e diga o seguinte: que o Evangelho e o poder de Deus fez isso. Amém. Não foram homens nem mulheres, foi o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero ler a Bíblia para vocês, eu preciso pregar, eu estou olhando o relógio aqui, eu preciso voltar para o Rio, eu tenho outros compromissos no Rio. Segunda-feira eu tenho que ir para o México, que eu tenho que reunir no México com as convenções da América Latina. Eu dirijo, sou diretor de evangelismo da América Latina e temos que lançar uma grande campanha de evangelização e oração na América Latina. Eu me reúno durante a semana com os líderes de convenção das convenções da UBLA, da União Batista Latino-Americana. E olhe por isso, nós estamos preparando uma grande campanha de oração e evangelização para toda a América Latina. Em janeiro estive pregando na Colômbia, na Assembleia da Convenção da Colômbia, lançando 100 dias de oração lá. A Colômbia está no momento, os batistas lá orando. Vamos encerrar no dia 20 de julho, data da independência da Colômbia, um grande culto, um grande final de semana evangelístico nas igrejas batistas. E o Chile lança também em agosto 100 dias de oração. O pastor Fabrício esteve lá e também vai ter uma trans em setembro no Chile. Você pergunta, mas missões nacionais? Como eu sou diretor de evangelismo da UBLA, então com as convenções dos países aqui da América Latina, eles têm nos procurado e têm pedido para a gente fazer trans lá e também fazer as campanhas de oração. E agora estão me pedindo, pastor Paulo, que bote Cristolândia. Eu tive em Cali na Assembleia da Convenção da Colômbia, e eu falei, pastor, vamos conhecer aqui a Cristolândia da Cracolândia de Cali na Colômbia, lá é Barra Pesada. E aí para a gente abrir uma Cristolândia em Cali, o Chile quer também, a turma lá do Paraguai também quer Cristolândia lá. Eu não sei o que Deus está querendo, meus irmãos, mas uma coisa na missão nacional nós temos decidido: nós andaremos na luz do Senhor, na dependência do Espírito, e nós não vamos recuar. Nós vamos pregar o Evangelho nesse Brasil e onde Deus nos mandar para a glória de Jesus. Amém. Quero ler a palavra de Deus nesta manhã. Eu confesso aos irmãos que às vezes a gente fica num nível de cansaço, estresse muito alto. Reúno às vezes com a minha equipe lá na junta e não tem sido, não é fácil, irmãos. Só Deus para nos sustentar nesta hora. E às vezes com tantas demandas de tudo quanto é lado, às vezes a gente pensa assim: meu Deus, eu vou para casa, eu vou recuar, eu vou desistir. Mas Deus não deixa a gente desistir. Às vezes a gente passa por situações inimagináveis. E aí eu pregar numa igreja no Rio de Janeiro, num bairro de classe média alta, uma igreja assim de irmãos um pouco mais abastados, que também não quer dizer nada, que crente rico e crente pobre não faz diferença nenhuma, porque o crente rico é o crente cheio do Espírito Santo. A vida do crente não depende do carro que ele usa, da casa que ele tem, do dinheiro que ele tem. A vida do crente depende se ele é cheio do Espírito Santo dele. E para mim não faz diferença nenhuma pregar em qualquer lugar. Mas eu ia pregar numa igreja assim e tal. Aí a diretora a diretora da Cristolândia de Campos, da unidade feminina, aliás, a gente precisa abrir uma unidade feminina em Brasília. Amém. Ela me ligou e disse: pastor, eu preciso de ajuda. Me ajude, porque as pessoas doam roupas para as mulheres aqui da Cristolândia, doam roupas boas, usadas, boas. Mas ninguém doa roupa íntima. E está certo, roupa íntima não se doa. Então, pastor, eu estou precisando de calcinha e sutiã. Me ajude. Aí quando alguém, um missionário, me passa uma demanda, próxima igreja que eu entrar, e eu já falo para o senhor mandou a demanda nessa hora, vai agora. E aí eu chego no público daquela igreja para pregar. E lá vai eu falo: irmãos, olha, eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer. Eu preciso fazer uma campanha aqui de calcinha e sutiã. Aí a minha filha, a Ana Flávia, do carro, falou assim: pai, eu já te vi em muitas situações. Ver você assim, como aquele executivo lá da Caixa e tal, no púlpito de uma igreja pedindo calcinha e sutiã, só Jesus, faz fácil.
Faço porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. A minha esposa me ligou na quinta-feira, falando de uma pessoa passou lá, deixou 300 calcinhas e mais 300 sutiãs. Uma senhora, uma empresa grande lá, de marca. Fala assim, olha, normalmente pessoas assim que não têm um poder aquisitivo alto podem usar essas calcinhas, porque elas são caras, mas elas doaram 300. Eu falei, mas quando Jesus age assim, é o melhor. É o melhor que vai para as meninas lá de Campos, para a glória do Senhor Jesus. Agora, pastor, tem que transportar as calcinhas lá para cá, os sutiãs. Olha o que Jesus faz. E aí eu fico pensando, o que é que Jesus pensa? Eu quero contar uma história para vocês. Eu vou começar a pregar agora. Eu estou no capítulo 9. Desculpa, eu estou no capítulo 8. O 9 também está na minha frente, está na sequência. Mas diz o texto assim: quando Jesus chegou ao outro lado do mar, estou no verso 28. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, vindo dos sepulcros, dos cemitérios. Eles eram tão perigosos, violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Presta atenção. Jesus chegou na terra dos Gadarenos, desceu do barco e encontrou 2 homens endemoniados que viviam nos sepulcros, nos cemitérios, e eles eram violentos e perigosos, que ninguém podia passar. Tem esse tipo de lugar no Brasil que o povo não passa? E gritaram, verso 29, e gritaram: que temos nós contigo, filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo devido? Alguma distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: ide. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e morreu nas águas. Os que cuidavam da manada de porcos fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas. O que aconteceram aos endemoniados. E toda a cidade lá dos Gadarenos saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram, clamaram que se retirasse daquela região. Vai embora daqui. A cidade rejeitou Jesus. Aí o verso 1 do capítulo 9 emenda: Jesus entrou num barco e foi para o outro lado do mar. Irmãos, esse texto tem sido para mim um motivador, um encorajador para a obra da Cristolândia. E Deus falou comigo nesse texto. Um dia que eu estava desanimado, eu falei assim: negócio de Cristolândia, isso aí é encrenca, só problema, gente. Só problema. E às vezes até do nosso meio, gente que está levando a situação difícil, fogo amigo, e é uma luta. É barra pesada. Um dia um cara escreveu na internet, no início da Cristolândia: negócio de Cristolândia é oba-oba. Vem falar com essa família aqui que é oba-oba. Fala com essa família aqui. Fala com essa família. Aí minha turma me mostrou: ah, pastor, olha o e-mail aqui. Eu falei: meu irmão, vai que eu joguei esse e-mail no lixo. Nós estamos fazendo a obra de Deus, é olha que texto de Neemias, não tem tempo para isso não, estamos fazendo uma grande obra. Aí esse texto aqui me abençoou, porque eu fui ver o seguinte: Jesus, presta atenção, irmão, no que está acontecendo aqui. Jesus, o dia antes, Jesus tinha, se você pegar lá pelo verso, no início do verso 8, você vai encontrar, Jesus estava em Cafarnaum, região de Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida. Ele estava no sudoeste do mar da Galileia. Para ir para Gadara, que fica no nordeste, ele atravessou o mar 27 quilômetros para chegar em Gadara. E Jesus, enquanto ele estava em Cafarnaum, ele tinha curado o leproso, ele tinha expulsado demônios, ele tinha curado tanta gente, ensinado, pregado. Aí chegou um momento que Pedro viu que o mestre estava cansado e falou: mestre, é o seguinte, vamos lá para casa da minha sogra, com os outros discípulos, vamos para lá. Vamos lá numa descansar e fazer um lanche. Aí o Pedrão, que era querendo fazer média com o mestre: ó, vamos lá a sogra faz uma comida, vamos para lá, tem um pão de queijo, não sei o quê, vamos para lá. Aí Pedro junta os discípulos com Jesus e foram para a casa da sogra de Pedro. Só que aí, para a decepção de Pedro, que ele queria fazer média, achou que ia ter lá alguém para fazer comida para ele. A sogra estava doente.
Aí, eu estou no verso capítulo 8. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra dele na cama com febre e tal. Aí Jesus disse: tá bom, Pedro, vamos curar. A mulher fazer comida para nós. Curou. Aí a mulher levantou e tal. E o verso 16 diz assim: ao cair da tarde, no fim da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ou seja, Jesus terminou aquele dia e enfrentando o inferno. Não é beleza, não. Trabalhou, curou leproso, pregou e enfrentou o inferno. E ainda teve que curar a sogra de Pedro. Aí o moço falou assim: e essa aí não é brincadeira. A luta não foi fácil. Mas ele fez tudo isso para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. E aí, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem aos discípulos para ir para o outro lado. E no meio disso, alguém disse: Senhor, eu vou te seguir. E aí ele disse assim, aquele moço falou assim: eu preciso sepultar algumas pessoas antes de te seguir. Jesus respondeu: segue-me e deixa os mortos sepultarem os próprios mortos. Você quer me seguir, tem que ser agora. E naquele momento, depois eles entram no barco e vão para Gadara. Quer dizer, Jesus estava com uma agenda intensa, pregando, testemunhando. E agora, Jesus entra com os discípulos no barco. Olha que coisa. Eles entram no barco e seguem. Levantou-se o mar. Aí pegaram o barco, foram para o meio do mar. Aí levantou uma tempestade. E o barco estava sendo afundado, coberto pelas ondas. Jesus estava dormindo. Não dava um sossego para Jesus. Olha que situação, pastor Joel. Ele já tinha tido um dia louco. E foi leproso, curado, e endemoniado um tanto. E Jesus ali, e pregou, e etc e tal. E o povo em cima dele. Ele falou para o discípulo: vamos sair fora daqui. Vamos atravessar o mar. Pega o barco. Entraram no barco. Ufa, agora gente, eu vou tirar um cochilo. Aí ele dentro para tirar um cochilo. Não dão nem direito para o homem dormir. E aí lá vem uma tempestade, o barco vai. E aí eles correm lá, chama Jesus. Aí chamaram Jesus, acordaram Jesus. E aí Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma as coisas, e Jesus continua a viagem para o outro lado, e aí eles vão chegar em Gadara. Aí chega em Gadara, o que é que Jesus encontra? Lembra o texto que eu li? 2 endemoniados, tranquilinhos? Não, violentos, homens violentos que atacavam as pessoas. E aí Jesus chega lá e expulsa os 2 demônios. Os demônios estavam dentro, dos 2. E restaura aqueles homens. E aí a cidade diz o que para Jesus? Vai embora. A cidade rejeita Jesus. O que me impressiona é Jesus, diante de um dia de tanto trabalho, atravessar um mar, 27 quilômetros, enfrentar uma tempestade, não dormiu direito, só para ir do outro lado, chega lá, abençoar 2 homens que não valiam nada para a sociedade, que eram violentos, marginais, viviam na rua, não tinham casa, não tinham lugar para ficar, viviam nos cemitérios, eram homens agressivos, violentos, estavam endemoniados, mas o Jesus, o Filho de Deus, deixou tudo, atravessou o mar, enfrentou as lutas, não dormiu direito e desceu ali, foi rejeitado pela cidade, simplesmente para abençoar 2 homens que não valiam nada, e Deus restaurou, Jesus restaurou a vida daqueles 2 homens. É impressionante isso aqui. Esse texto é impressionante para nós, batistas brasileiros. Esse livro nos zona de conforto. A igreja de Jesus, o evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, o povo de Jesus, meu irmão Eduardo, é esse povo que atravessa o mar, que não dorme direito, que enfrenta as ondas, as tempestades, que enfrenta doenças, que enfrenta demônios, que cura, que é rejeitado, que não precisa do aplauso do mundo, mas que quer fazer a vontade de Deus. Essa é a igreja de Jesus, esse é o evangelho da graça de Deus. Quanto vale uma alma? Aí eu me pergunto, se Jesus, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o glorioso Criador do Universo, se Ele deixa tudo, se expõe e atravessa o mar para abençoar 2 pessoas que não valiam nada, por que eu, igreja, servo, não vou fazer isso, ou muito mais? Por que eu vou ficar na minha zona de conforto, domingo após domingo, só ouvindo Bíblia, só ouvindo mensagem,
ali, só querendo que Deus me abençoe. Deus não nos chamou, meus irmãos, para ser abençoados. Deus nos chamou para abençoar. Amém. Vou repetir. Amém. O Evangelho de Jesus não é uma chamada para ser abençoado, é uma chamada para abençoar. Amém. E o que é ser abençoado então, pastor? Ser abençoado é ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Porque quando nós abençoamos pessoas, nós somos mais abençoados ainda para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor Samuel, eu queria pregar esse texto para a nossa equipe, para você, para toda a equipe, para dizer que as noites mal dormidas, o nosso Senhor também não dormiu direito. As tempestades e os mares, pastor, as lutas, às vezes que não ficou com a família, às vezes que nós temos que sair das reuniões e dizer assim: precisamos levantar hoje 10 mil reais para resolver o problema da Cristolândia tal, porque as fossas todas encheram, porque a estrutura lá não permitiu. Botamos 75 homens, 3 dias, uma semana depois, encheram as fossas, transbordaram todas, e nós não temos dinheiro no orçamento, e precisamos de 10 mil para arrumar tudo, pastor. E vamos terminar a reunião aqui, nós vamos para a rua pedir como pedintes de Jesus. Eu queria ministrar para você, que às vezes a gente entra nessas confusões. E eu vou e peço, e a equipe vai junto. Vamos levantar. Isso aconteceu lá em Bauru, por telefonema. As fossas transbordaram. E eu conheci, eu com fossas transbordando lá em Bauru. Mas é as fossas da Cristolândia, que botou lá 70 e tantas pessoas, e eles têm que tomar banho, têm que comer, e eles aceitaram Jesus, e estão lá, e nós somos a igreja de Jesus, e nós não vamos deixar, porque se o mestre atravessou o mar 27 quilômetros, enfrentou dificuldades para curar dois, e voltou para trás, voltou para Cafarnaum, nós vamos lá e vamos resolver na hora da fossa. E a gente vai pedir mesmo, e Deus vai milagre. E aí Jesus volta de Gadara, da região de Gadara para Cafarnaum, e continua o ministério lá. Se você continuar lendo o texto, ele cura o paralítico em Cafarnaum, e vai pregando, e cura Mateus, e salva Mateus. E não é uma loucura a dinâmica, a agenda de Jesus, irmãos. A agenda da igreja não pode ser uma agenda de tranquilidade, porque a igreja de Jesus não está em piquenique, a igreja está em guerra. A agenda da igreja tem que ser intensa, porque ela é a igreja do Senhor Jesus. Amém. A agenda da igreja não pode ser uma agenda de tranquilidade. A agenda do crente não pode ser uma agenda de conformismo, de zona de conforto. A zona de conforto da igreja de Jesus será na glória dele, porque a igreja de Jesus é a igreja da rua, dos bairros, dos vilarejos, do interior, das comunidades ribeirinhas, das cracolândias. A igreja de Jesus é a igreja conforme ele vivia, e percorria Jesus aldeias, vilarejos, pregando, testemunhando e curando vidas. A igreja é a esperança do Distrito Federal. A igreja é a esperança dos craquentos das ruas do Distrito Federal. Amém. Porque o governo não sabe o que fazer. O governo está coado, não sabe o que fazer. Tem dinheiro, mas não sabe como aplicar. Não tem uma rede, não tem gente com coração de compaixão para ir para a rua, tirar a gente, pregar o Evangelho de Jesus. Mas nós temos, dentro das igrejas, nós vamos mudar a história desse país pregando o Evangelho. Você entendeu a mensagem de hoje, meu irmão? Você já tinha visto isso nesse texto? Quem é o nosso Jesus? O que ele faz? E hoje eu fico assim indignado, irmão Cardoso, com um monte de crente almofadinha dentro das igrejas. Desculpa, meu pastor. Hoje eu vou falar umas coisas para não voltar mais no Distrito Federal. Um monte de crente almofadinha que, se botasse para andar com Jesus, não dava uma hora com Jesus. Porque com o dia de Jesus assim, aqui, vamos ali, vamos curar os leprosos ali, mas leprosos vamos curar os leprosos, e vamos expulsar o demônio ali, agora vamos pregar ali. Mas Jesus disse: não, vamos na casa de Pedro, nós vamos descansar, tomar um café. Chega lá, tem um problema, e Jesus enfrenta o problema. Agora vamos sair daqui, vamos atravessar o mar, 27 quilômetros, nós vamos dar uma descansar, vamos dormir. Não vai dar para dormir, não, nem dorme. Vamos lá, e o que é que tem lá do outro lado nos esperando? Uma festa não. Tem um monte de homens violentos, 2 homens violentos e demoniados, e a cidade não vai. Botar no jornal de vista para isso. Eu fiz uma entrevista, eu tive um filho aqui, anota aí para a gente fazer isso. Irmãos, eu sou apaixonado por Jesus. Eu perdi a minha vida. Eu só tenho uma razão de viver, 2 razões de viver: servir a Jesus. Eu tenho 2 razões de viver, e são essas 2 alianças que vocês estão vendo aqui. Eu uso 2 alianças. Uma é a aliança do meu casamento com a Márcia, eu vou usar até morrer. E a outra é uma aliança que eu ganhei há uns 2 anos atrás,
No aniversário da Cristolândia de São Paulo, os meninos lá que foram tirados das ruas, juntaram, fizeram esse anel, escreveram dentro: uma alma vale mais que o mundo inteiro. E me entregaram e disseram: pastor, isso aqui é uma aliança que você tem com as ruas do Brasil, com os que estão perdidos nas trevas. Você nunca vai esquecer da gente. Hoje eu só tenho duas razões de viver, essas duas alianças: uma aliança com a minha família e uma aliança com algo missionário. E eu quero morrer. Eu prefiro morrer se eu for infiel a essas duas alianças. Eu prefiro morrer. Eu quero ser fiel à minha família e fiel à missão que Deus me confia. É precioso fazer a vontade de Jesus. A todos vocês vão se batizar nesta noite, nessa manhã. Vocês são preciosos e Jesus morreu na cruz por vocês. E nós vamos atrás de vocês nas ruas, estamos colocando vocês aqui, investindo em vocês. Não é porque nós somos bonzinhos, não. Sabe o que é bom? Esse aqui que vocês ouviram. Vocês entenderam por que é que nós fazemos essa obra? Porque Jesus fez o que fez, atravessou o mar para ir cuidar das pessoas. E você sabe por que aqueles demônios entraram nos corpos? Porque demônio não é para habitar em pessoas, não é a vontade de Deus. Vocês não são porcos, vocês são filhos de Deus e devem viver para a glória de Deus. Amém. O diabo é que humilha as drogas, põe na rua para comer lixo, para viver indignamente, mas o Evangelho de Jesus restaura e nós vamos viver para a glória de Deus. Todos vocês que vão ser batizados hoje, diga assim: eu vou viver. Eu vou viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu não sou um porco do mundo. Eu não sou um porco do mundo. Jesus transformou minha vida. Jesus transformou minha vida. Na minha vida. Não há lugar para o demônio. Não há lugar para o demônio. Porque eu sou templo do Espírito Santo. E eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Amém. Amém. Irmão Cardoso, missionário nosso, ele com sua esposa Montânia, está em pé ali, aquela senhora que veio. Irmão Cardoso tem sido já. O grupo feminino, o coral, cantou muito bonito. Tem uma irmã lá que é voluntária, regente, ela ensaia com as meninas. E à tarde de sábado eu fui para lá, de manhã eu tive encontro com os pastores da região ali norte do Rio. E após o almoço na primeira igreja, eu fui lá para a Cristolândia, fui ministrar a palavra lá, passei a tarde com elas. Com a nossa equipe lá, fizeram bolo, a gente tomou café, enfim, foi uma tarde muito abençoada. E ali eu conversei com várias delas, ouvindo os testemunhos, a história delas. E uma história, entre as muitas histórias que nós vimos ali, uma história mexeu com o meu coração. Uma daquelas jovens vivia nas drogas em São Paulo. E ela foi retirada pela equipe da Cristolândia, pelos radicais, pela essa equipe bonita ali. Eu sou fã dos radicais. Os radicais são preciosos demais. E essa jovem foi levada para o Rio de Janeiro, lá para Campos, para a unidade de Campos. Seu nome é Mônica, ela já está conosco há mais de 2 anos. E essa jovem fez um vestibular para a Universidade Federal de Campos, Universidade Federal Fluminense, UF. E ela passou. E ela é aluna do curso de serviço social. E será contratada breve como missionária, viu, pastor? O ano que vem ela está no programa, vai ser uma assistente social missionária nas nossas questões. Que Deus confirme tudo isso. Mas ela me testemunhava o seguinte: pastor, lá na faculdade eu tenho testemunhado de Jesus. Eu falei: que bom, minha irmã. E ela é uma menina dinâmica, pessoa preciosa. E ela me disse que numa das aulas de filosofia, o professor, que é ateu, estava falando mal de Jesus. Disse que Jesus era um mito. E tem alguns professores que estudam alguns livros e ficam repetindo alguns autores ateus. Ele tem nem noção porque ele está ali. Mas irresponsavelmente pega uma garotada que chega na universidade e fica falando essas asneiras. E às vezes até alguns meninos nossos embarcam nisso. Mas é aquele moço lá falou que Jesus era mito, que nunca teve esse negócio de Jesus, que esse negócio de igreja é tudo mito inventado pelos homens. Aí quando ele terminou de falar, a Mônica estava na sala e disse assim: professor, eu queria falar um pouquinho sobre esse mito.
E aí ela contou, ela falou assim, eu vou começar a contar a minha história. E contou a história dela. A história de vida dela. Que vivia nas drogas em São Paulo. E disse assim, olha, nem o governo, nem a Universidade Federal Fluminense fizeram nada por mim. E se eu dependesse do governo, eu continuaria lá. Mas esse mito que o senhor está falando aí transformou a minha vida. Esse mito que o senhor está falando mandou pessoas lá nas ruas, lá em São Paulo, para me abençoar. Esse mito me tirou da lama. E sabe por que eu estou sentado na sua sala de aula para ouvir o senhor falar? Porque esse mito transformou a minha vida. Esse Jesus que o senhor disse que nunca existiu, ele existe. E tirou uma pessoa do lixo para fazer você lutar entre príncipes. E eu estou aqui como testemunho vivo desse mito, esse Jesus maravilhoso. Aquela menina pregou um evangelho ali, calou a boca daquele professor. E aí apareceu também na hora um monte de crente. Aí apareceu aqueles crentes que vivem como agente secreto. Aí apareceu. Tem crente tolo, que chega na sala de aula, deixa o professor falar mal de Jesus, fica tudo com medo ali. Respeitando o professor, diz, meu filho, não é assim não. Não é assim não, que ele vive. A não ser que não vive em você, que você é um crente meia boca, não tem vida cristã. Ele chega nesse lugar mesmo e o diabo passa com um trator e você fica lá com a cara de tonto. Mas crente que tem vida de oração na palavra, não aguenta ouvir negócio desse não. Ela disse para aquele professor, esse mito mudou a minha história, mudou a minha vida. E ali ela testemunhou, pregou um evangelho, não de palavras, mas um evangelho de vida. E estou contando essa história aí para o irmão Cardoso, porque a gente precisa, irmãos queridos, pregar João 3,16, não apenas de palavras, mas com a vida. Para mudar a história desse país, pregando o evangelho vivido e não o evangelho falado. Nós precisamos do evangelho vivido e não do evangelho falado. Eu estou cansado de evangelho falado. Eu estou cansado de João 3,16 recitado. Eu estou cansado de Salmo 23 recitado. Eu quero ver Salmo 23 vivido. João 3,16 vivido. Palavra de Deus vivida, um evangelho vivido. E não um evangelho falado, mas um evangelho cheio do poder, cheio da graça de Deus. Que a Cristolândia no Distrito Federal, que esse projeto continue avançando e pregando o evangelho vivido e não um evangelho somente falado. Falemos e vivamos o evangelho de Cristo Jesus. Amém. Gravava eu o programa Seja a Luz da Junta de Missões Nacionais, que vai ao ar pela Rede Boas Novas. Não sei se está pegando as Boas Novas aqui, também pela Band Rio, sábado, 10h30 da manhã. Se não consegue ver, veja na internet, você consegue assistir. E o coral da Cristolândia gravou comigo terça-feira, e o coral ficou lá comigo no estúdio, gravando. E aí eu pedi ao pastor Diego para um deles me testemunhar ali naquele momento. Aí ele me chamou, o Ademir testemunhou e disse assim, pastor, eu vivia nas ruas da Cracolândia do Rio, roubando e fumando drogas. Mas Jesus transformou a minha vida. E no meio lá do testemunho dele, ele diz assim, eu perguntei para ele, o que é que você faz hoje? Pastor, não, hoje eu sou cozinheiro, eu sou chefe, coordenador da cozinha da Cristolândia, Rio de Janeiro. Jesus restaurou a minha vida. Eu sou uma nova criatura. Amém. Vivamos o Evangelho de Jesus. Amém.